Olá pessoal, nosso assunto de hoje é concordância nominal. Olha só, a regra geral da concordância nominal, se você pensar nas nossas primeiras aulas, eu passei para você a ideia de núcleo, e o núcleo deste sintagma, dessa função, será, por obrigação, um substantivo ou uma palavra equivalente, né? Lembra, o substantivo ele é a palavrinha que nasce para ser núcleo das funções nas quais ele participa, Ah não, caceta, não vou falar errado. Putz grila, Rafaela. Vamos tudo de novo. Ih, tá gravando? Tá. Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é concordância nominal. Existe a regra geral da concordância nominal, que se você pensar, do ponto de vista prático, nós vamos analisar... Ai, caceta, tá péssimo, né? Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é concordância nominal. A regra geral da concordância nominal é bastante fácil de entender. Raciocina comigo. Desde o início do nosso curso, eu venho mostrando para vocês que o substantivo é aquela palavrinha que nasceu para ser núcleo de uma função. Sendo assim, o substantivo vai ser núcleo da função em que ele participa, tá? Então, apareceu um substantivo na função, ele é núcleo. Sendo núcleo, ele vai admitir 4 possíveis satélites. Ou seja, existem 4 classes gramaticais que podem se referir a esse substantivo, podem exercer o papel de satélite deste substantivo, funcionando da seguinte maneira: o substantivo manda e esses 4 satélites obedecem. Portanto, se eu tenho um substantivo no masculino e os meus 4 satélites estão ali no masculino, e esse substantivo muda para o feminino, os 4 satélites vão obedecer. Eis a ideia de uma certa hierarquia entre o núcleo, a parte principal, e os satélites, as partes que rodeiam esse núcleo, que obviamente estão voltados para esse núcleo. Essa é a ideia da concordância nominal. Falar em concordância nominal é dizer que os satélites concordam em gênero e número com o núcleo deste sintagma. Essa regra geral de concordância nominal não é tão interessante, ela é muito óbvia. É claro que se eu tenho um garoto, o adjetivo desse garoto vai ser lindo, o artigo vai ser o numeral vai ser o um, e se eu tenho garota, o adjetivo vai ser linda, o artigo vai ser o a e o numeral vai ser o uma. Então essa regrinha geral, ela é óbvia e obviamente as provas, as bancas não vão explorar isso do candidato. O que o CESP explora? E todas as outras, os casos especiais de concordância nominal. Então, a gente já vai começar nossa aula indo direto a eles. E o primeiro caso de concordância nominal é este aqui. Todas as vezes que houver um adjetivo posposto a mais de um substantivo. Então, a nossa regra geral é essa. Sempre a gente vai olhar para o substantivo, tá? Agora, se eu tenho um adjetivo, então, observe que ele tem que ter 2 condições. A primeira condição é, ele tem que vir posposto. Então, ele tem que vir obrigatoriamente depois. Depois do quê? De mais de um substantivo. Essa é a regra, tá? Então, a primeira regrinha é essa aí. O adjetivo, ele tem que obedecer a 2 condições. Ele tem que ser posposto, ele tem que estar posposto, ou seja, ele tem que aparecer depois... E tem que ser depois de mais de um substantivo, portanto, no mínimo 2, ok? Como é que vai funcionar? Preciso de você agora, para relembrar aí na sua cabecinha, a função sintática do adjunto e a função sintática do predicativo. Se você está com dúvida, volta lá na parte de análise sintática, ok? Procura essas 2 funções aqui para você dirimir as suas dúvidas, porque eu preciso delas para que você entenda essa regrinha da concordância nominal. Vamos lá. Se este adjetivo, que é morfologia, eu espero não estar falando grego mais, nós já estamos no final do nosso curso, acho que esse conhecimento você já internalizou. Então, olha só, se eu tenho esse adjetivo, que é a morfologia, e ele, sintaticamente, exercer a função de um adjunto, olha então a morfossintaxe, é unir a morfologia com o papel que ele exerce na oração. Então, esse adjetivo aqui, ele pode exercer um papel de adjunto, ou então de predicativo. Se ele for adjunto, galera, que é exatamente aquele termo que não se separa, o predicativo é aquele termo que se separa por um verbo ou por uma vírgula. Então, se ele for adjunto, olha a opção que ele tem. 2. Ou ele vai concordar, ou ele vai para o plural, ficando no gênero predominante, ou então ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Isto se ele for adjunto. Rafaela, como é que eu vou saber que o adjetivo é adjunto? Basta você identificar se esse adjetivo está junto. Ué, mas é só olhar? Não, não. Se você estiver na dúvida, você vai passar essa oração, essa sentença, para a voz passiva.
Porque ao passar para a voz passiva, a gente consegue identificar se ele é adjunto ou não. Porque na voz passiva, se ele for predicativo, imediatamente ele vai se separar do termo a que ele se refere. Isso a gente falou lá atrás, nas nossas aulas de funções sintáticas, de análise sintática. Então, queridos, eu preciso que esse conhecimento aqui esteja cristalizado na sua mente. Se eu estou falando de adjunto, é aquele adjetivo que caracteriza um substantivo, pelo menos, e não se separa. Lembra que esse prefixo ad é um prefixo latino que significa junto. Então, eu tenho aqui um termo que está junto ao nome, não se separa dele. Já o predicativo separa-se do nome a que ele se refere, por um verbo ou por uma vírgula. Vamos começar pelo predicativo, que você vai visualizar isso perfeitamente. A janela e o portão estavam abertos. Observe que eu tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo aqui, ó, se referindo a estes substantivos. Ocorre que este adjetivo, por estar separado por esse verbo de ligação dos núcleos a que ele se refere, ele exerce uma função sintática de predicativo. E sendo predicativo, ele tem apenas uma possibilidade de concordância, dê uma olhada, é ficar no plural, concordando sempre com o gênero predominante. Nesse momento da aula, o meu coração está partido, porque eu sou obrigada a dizer a você que o gênero predominante na língua portuguesa é o gênero masculino. Parece brincadeira, mas é verdade. Portanto, se você tem um substantivo no feminino, como é o caso da palavra janela, vamos botar o símbolozinho aqui, ó, a pureza, a perfeição, ó, uma cruz. E você tem um substantivo aqui, ó, no cara que não quer nada com nada, né? Do substantivo masculino, por incrível que pareça, meninos e meninas, me dói falar isso. Só que o gênero predominante na língua portuguesa é o masculino. Então, se você tem um substantivo no feminino e um substantivo no masculino, o que você vai fazer com o seu adjetivo? Se ele for predicativo e vier posposto, olha lá, posposto vem depois dois substantivos, o que você vai fazer? Você vai jogar para o plural e vai colocar no gênero predominante. Cuidado, é gênero predominante. Se você tem uma divergência de gêneros, predomina o masculino. Obviamente que se você tem só gêneros femininos, não vai acontecer a concordância no masculino. Por exemplo, a janela e a porta estavam abertas, óbvio, né? No plural. E o gênero que predomina, que vai ser o feminino, tudo bem? Isso ocorre porque as palavras em língua portuguesa, elas são criadas no masculino. Para elas virarem femininas, você tem que colocar uma desinência de gênero, para designar que é o gênero. É como se ser o feminino fosse a exceção. De certa forma é mesmo, porque a nossa evolução é muito maior, né? Então eu tenho aqui, brincadeiras à parte, eu tenho aqui essa regra aí que quem manda aqui são os homens, mas só aqui. Vamos lá, galera. Então, o que eu falei? Acabei de falar isso. Predicativo, olha aí, começa a falar besteira, perde o raciocínio. Ó, o predicativo, então, se for predicativo, só tem essa possibilidade. Plural, gênero predominante. Se ele for adjunto, aí ele tem duas possibilidades. Você tem que ficar ligado nisso. A primeira possibilidade é concordar com o mais próximo. Observe, ó. Carro e moto. Deixa eu apagar tudo aqui, porque fica um negócio assim, com tanta coisa rabiscada. Você vai copiando junto aí, qualquer coisa, você dá o pause no seu vídeo. Porque não dá, fica muito poluído, né, gente? Aqui, ó. Então, se ele for adjunto, quando mesmo que ele vai ser adjunto? Quando ele vier junto, ele não vai se separar do termo a que se refere. Carro e moto, aqui ó, dois substantivos, carro e moto, carro masculino e moto feminino. Portanto, se temos dois gêneros diferentes, divergentes, qual é o gênero predominante na língua portuguesa? É o gênero masculino. Então, se eu tiver que jogar o adjetivo pro plural, o adjetivo vai aparecer no masculino. É o que acontece, ó. A minha primeira opção é essa. Eu jogo o adjetivo para o plural no gênero predominante. Como eu tenho masculino e feminino, então jogo o adjetivo para o plural no masculino. Carro e moto importados. Acontece que eu também posso concordar apenas com o mais próximo. Carro e moto importada. Professora, qual que seria a diferença? ênfase, queridos. ênfase, né? Aqui eu estou generalizando, estou colocando os dois no meu contexto e aqui estou enfatizando a moto importada. Tudo bem? Então eu tenho essas duas possibilidades de concordância. Tem que ficar atento com esse primeiro slide e com o segundo. Eu sei que a regrinha pode parecer um pouco chatinha, mas é esta regrinha aí, é assim que acontece. Isso é adjetivo posposto. Agora a gente vai ver quando o adjetivo vier antes, anteposto. Olha, uma vez eu vi um professor fazendo uma coisa, é mentira, na verdade sou eu, mas é pra você não achar que é bobeira. Então eu falo, uma vez eu vi um professor fazendo uma coisa na sala de aula que me ajudou muito. É assim, ó. Imagina que aqui são os dois substantivos, tá? Então, e aqui vai ser o adjetivo, que vai concordar. O apagador.
Então tá, o pretinho é o carro, que é o homenzinho, e o vermelho, né, é a moto, que é a mulherzinha. Então, olha só, carro e moto, certo? 2 substantivos aqui. Vê se te ajuda, tá? Não me acha boba. Carro e moto. Aí esse aqui é o adjetivo, é o importado. Então, olha só, se o adjetivo tá depois, concorda comigo, e tá junto, concorda comigo que ele teve que passar por eles, já que ele tá junto, tá? Ele teve que passar por eles. E ao passar por eles, ó, ele vê os dois. Então, ou ele concorda com os dois, ou ele fica só pertinho do último, porque já que tá junto, ele tá mais juntinho aqui ao último, ó. Então, ele vai fazer um chameguinho e vai concordar só com o último. Eu não tô acreditando que eu fiz isso no vídeo. Não ri de mim, é só pra você decorar, tá bom? Então, essa é a ideia, galera. Eu tenho o adjetivo, se for adjunto, 2 possibilidades. Ou, já que ele passou por tudo, ele vai concordar com o conjunto, ou, já que ele tá só pertinho desse aqui, vai querer enfatizar e vai querer ficar com esse aqui. Tudo bem? Concordando só com esse. Beleza. Esse é o primeiro adjetivo. Porque às vezes tem coisa que a gente faz em curso presencial que tem um contexto. Aí você vai fazer no vídeo, não tem contexto, o cara fala, nossa, que boba, né? Que retardada, que não sei o que lá. Sei lá quem tá me assistindo, o cara vai ser delegado, né? Vai ser agente, olha aí, vai... Tudo pra você decorar, tá, bobinho? Só quero que você passe. Vamos lá. Segunda regra, galera. Adjetivo agora anteposto a mais de um substantivo. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Ou ele vai ser predicativo, ou ele vai ser adjunto, só que agora esse adjetivo vem antes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o adjetivo vir antes do substantivo representa a ordem direta ou indireta? Pegou a pergunta? O que é a ordem direta, galera? É a ordem natural dos termos de uma oração ou mesmo dentro de um sintagma. Raciocina comigo. Eu comecei a aula falando pra você que o substantivo é a palavra que nasce para ser núcleo da função. Se ele nasce para ser núcleo da função, concorda comigo que eu tenho uma palavra que é o substantivo, que é a parte principal desse sintagma e que, inclusive, é uma palavra que serve para dar nome. Isso aqui que é a função do substantivo. E se ele é núcleo, ele é a parte principal. Caramba, se ele é a parte principal, você acha que a ordem direta é esse substantivo vir antes ou depois? Claro que é antes, né, galera? Claro que é antes. Então, esse substantivo vem antes e só depois dele, aí coloco o meu adjetivo. Então, essa aqui seria chamada, faria referência à ordem direta. O adjetivo não dá nome, o adjetivo indica uma característica. Sendo assim, nada mais óbvio e natural e racional que ele venha depois. Até porque, como é que você vai dar característica a alguma coisa se você não sabe nem o nome dela? Impossível. Então, primeiro eu tenho que saber que isso aqui é uma caneta, depois eu falo que ela é vermelha. Primeiro eu tenho que saber que isso aqui é uma caneta, depois eu falo que ela é de plástico, por exemplo. Então, primeiro eu tenho que ter um nome, depois eu dou a característica. Portanto, primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Essa aqui seria a referência à chamada ordem direta, né? O que é que vem primeiro? Qualquer inversão disso daqui vai representar a ordem direta. Esta ordem direta está representada lá na nosso primeiro slide. Aqui, se esse adjetivo está anteposto, então agora ele faz uma referência, ele representa a ordem indireta. Então nós vamos trocar tudo aquilo que a gente fez lá no outro. Nós vamos trocar o raciocínio. Por isso que eu tentei fazer uma gracinha pra você decorar. Tá? O adjetivo vir antes do substantivo, ele tá na ordem indireta. Tem, às vezes, alguns efeitos disso, né? Às vezes muda o valor semântico, às vezes só enfatiza. No nosso último slide, se eu não me engano, eu coloquei isso pra você. Se eu não me engano, que é o último, mas eu coloquei pra você com certeza. Vamos lá. Adjetivo anteposto, então, a mais de um substantivo. Queridos, ó como a gente tá trocando. Se ele for adjunta de nominal, ele só pode concordar com o mais próximo. Então, aquela bobeirinha que eu fiz funciona. Porque, olha só, adjunta de nominal, lembra, ó. Opa, peraí, gente, caneta de vez em quando fica rebelde. Olha aqui, ó. Se eu tenho 2 substantivos, lembra? Moto... Tá dando pra ver? Tá. Moto e... Não, mentira. Esse aqui é o homenzinho. Carro, carro e moto. Agora eu vou ter um adjetivo. Pra se referir aos dois, pelo menos teoricamente, e que está antes deles. Só que lembra que o adjunta de nominal é aquele termo que não se separa? Então, olha só, se ele não se separa, ele tá antes dos dois, quem que ele tá vendo? Ele tá vendo só o que vem antes. Então, a única possibilidade de concordância dele é com o mais próximo.
Ó, legal, hein? Lá já era o contrário. Se esse adjetivo, que é o adjunto, que tá grudadinho, vai pra depois, aí ele vê esse primeiro e vê esse segundo. Vamos fazer um efeito especial aqui. Ó, e vê esse segundo aqui. Agora que ele viu os dois, então ele pode concordar ou com o mais próximo, ó, a vermelhinha, ou com os dois. Ele já viu os dois mesmo. Adjunto, junto, não se separa. Agora, esse adjunto, junto, se ele tá antes, então ele não passeou. Então ele não viu quem tá depois. Então, olha só, ele só vai concordar com o mais próximo, que é o carro que acabou de cair no chão. Mas espera aí que eu vou pegar. Pronto. Ok? Já decoramos então a regrinha, galera. Olha lá. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Se a função sintática dele for adjunta de nominal, ele concorda só com o mais próximo. Onde é que tá isso, Rafaela? Aqui, ó. Mentira, não tá aqui não. Dananana. Tá aqui sim. Desculpa. Tá aqui sim. Ó, compramos cheirosas ervas e cravos. Olha só, pessoal. Eu tenho o verbo aqui, certo? O adjunto, ele tá junto. O meu adjetivo é esse aqui, ó. Cheirosas. Adjetivo. Aí eu tenho um substantivo e um outro substantivo. Olha onde está o verbo. Tá vendo que não tem nada separando o adjetivo dos substantivos? Igualzinho o nosso desenho aqui das canetas com o apagador. Sendo assim, concorda que esse adjetivo só tá vendo esse substantivo mais próximo? Concorda. Então qual é a única possibilidade de concordância? Com o mais próximo. Se o mais próximo é feminino plural, o adjetivo será feminino plural. Mel na chupeta. Olha aí. Única possibilidade. Anota aí, querido, para você não se confundir. Única possibilidade. Qual é talvez a sua dificuldade seja saber a função sintática. Por isso que eu comecei o curso com aquele monte de aula de função sintática, porque sem aquela base não dá pra gente caminhar. Tudo bem? Vamos lá, galera. Essa é a única possibilidade. Agora, nós estamos trocando. Não sei se você percebeu, mas nós estamos trocando em relação ao slide anterior. Agora, o predicativo, se ele vier antes. Lembra que o predicativo, eu falei pra você, é o adjetivo que separa-se do termo. Então, olha só. Se você ainda tá na dúvida, coloca aí o adjunto adnominal, não se separa. E o predicativo separa-se do termo a que se refere. Só que aqui, ó, eu já coloquei o exemplo do jeito mais complicado, que é pra você ficar bom mesmo. Separa-se do termo a que se refere. Ele separa-se do termo a que se refere, espero que você esteja com isso na sua memória, ou por um verbo, ou por uma vírgula. Só que isso não é obrigatório. Às vezes o verbo pode estar em elipse. Esta é a questão. E se o verbo estiver em elipse, não é apenas uma análise visual que vai dizer para você se isso é predicativo ou não. Até porque se o verbo estiver em elipse e escondido, ele não vai aparecer. E aí você, ao olhar, vai achar que isso aqui é um adjunto, já que isso aqui está junto do termo, ao termo. Cuidado, olha só. Satisfatório é adjetivo. Pesquisa é substantivo. Estudo também é substantivo. Se você só olhar pra cá e falar, o adjetivo tá pertinho, não tem nada separando, você pode errar. Mas você fez isso no anterior. Fiz isso no anterior? E vou fazer agora, tirando a prova real, neste no anterior, pra você ver como dá certo. Tá? Vamos lá. O que você faz quando a situação é essa? Você vai passar para a voz passiva. Aquela voz verbal que a gente estudou. E você vai fazer essa passagem apenas mentalmente. Porque mentalmente, se isso for um predicativo, automaticamente ele vai se separar do termo a que se refere. Por um verbo. O verbo vai aparecer. Rafaela, por que aqui então ele não se separa? Porque ele está anteposto. Então, já por estar na ordem indireta, ele já quebrou a lógica da separação que o predicativo exige. Portanto, vamos analisar. Se eu tenho, qual é o teu raciocínio de concurseiro? Se você vir na sua desconfie. Desconfie e sempre passe para a voz passiva. Olha como dá certo. No primeiro exemplo, compramos cheirosas ervas e cravos. Vou passar isso aqui para a voz passiva. Olha como é que fica. Ervas e cravos cheirosos foram comprados por nós. Tá vendo que o cheiroso, no caso cheirosos, ou ainda que fosse os cheirosos, não se separou